Bom, vamos lá, pessoal. Esse é o terceiro vídeo da série sobre debate sobre a concentração de renda no Brasil no período do regime militar, pelo menos nos anos iniciais, período entre 1960 e 1970, né? No primeiro vídeo a gente fez uma breve contextualização política. No segundo apresentamos a leitura, a interpretação tradicional do regime. E agora iniciamos o debate sobre as interpretações críticas alternativas, né? Como referência, como a gente já citou, a controvérsia sobre a distribuição de renda e desenvolvimento no Brasil, o livro do Tolipan e do Tinelli, né? Primeiras críticas aqui à interpretação convencional. Né? Qual que é a ideia? Olha, a leitura tradicional fala que os desajustes seriam temporários, porque os trabalhadores buscariam qualificação, pressionariam por maior investimento e as próprias empresas o fariam, né? A ideia na leitura convencional de que há rigidez no mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito às ocupações que exigem maior nível de escolaridade. A educação seria, então, a variável fundamental para explicar esse aumento da desigualdade, mas ele deve ser entendido como resultado quase que de um processo natural de avanço no desenvolvimento, porque o avançar da economia rumo a atividades modernas geraria uma espécie de curva de U invertida à la Kuznets, num primeiro momento, um aumento da desigualdade, porque você teria uma demanda maior por trabalho qualificado. Isso seria resolvido quase que naturalmente a partir do contornar desses desajustes temporários. E o ajustamento passaria pelo investimento em capital humano e não haveria grandes problemas no que diz respeito a juízo de valor, uma vez que, na leitura convencional ainda, a remuneração é dada pela produtividade. As remunerações maiores são aquelas em ocupações com maior nível de produtividade. Por quê? Porque é o maior nível de escolaridade. Além disso, não haveria motivos para grandes preocupações, porque apesar do aumento da desigualdade também admitido pela visão convencional, esse aumento da desigualdade seria ocorreria em paralelo ao aumento da remuneração média, certo? Críticas agora, dois blocos de críticas, né? Só sintetizamos muito brevemente o que já foi discutido no vídeo anterior. Dois blocos de críticas, né? O primeiro deles, as críticas internas ao modelo e depois as críticas externas, né? Crítica interna inicial, trabalho do Fischlow, a distribuição de renda no Brasil, também presente no livro do Tulipan. Fischlow vai falar o seguinte, a partir de uma lógica de estudos empíricos, né, vai mostrar o seguinte, ó, primeiro ponto, o regime está falando que a maior parte da explicação do aumento da desigualdade é derivada de problemas no que diz respeito à oferta de mão de obra qualificada. Ou seja, a educação que explicaria os diferentes níveis de remuneração. Né? O Fischlow vai olhar para dentro do modelo e vai falar o seguinte, vai refazer os cálculos e vai falar, olha, isso não é verdade. Quando a gente olha para a desigualdade, a gente vê que apenas um terço das variações de renda é explicado pela educação. O primeiro ponto. 2 terços das variações na desigualdade não são explicados pela educação. Então, a educação só explica 1 terço das variações. Primeiro ponto. Segundo ponto, crítica do Fischlow. Olha, a gente tem que entender a relação entre educação e escolaridade, entre renda e escolaridade, não da maneira que o regime sugere.
ao contrário do que sugere a leitura da teoria do capital humano. Olha, não é uma maior escolaridade que leva a uma maior renda. Não é uma maior escolaridade que permite uma maior produtividade, e como a remuneração na economia capitalista é dada pela produtividade, leitura convencional, o indivíduo teria uma maior renda. Fischler vai falar, não é isso. Na verdade, o sentido da causalidade é inverso. Inverso. É o aumento da renda que leva a uma maior escolaridade. O aumento da renda que leva a maior escolaridade. Há uma relação entre renda e escolaridade, ok. Mas não aquela relação convencional, a lateral do capital humano, mas ao contrário. Por quê? Porque numa economia periférica, num país com toda a heterogeneidade, como o caso brasileiro, o sistema educacional brasileiro vai ser um monopólio das classes de renda elevada e um instrumento reprodutor da desigualdade. Ou seja, somente as classes de renda mais elevada têm acesso à educação de melhor qualidade, acesso a uma educação superior de maior qualidade. Esse é um monopólio das classes dominantes, utilizado como instrumento para a reprodução do capital e para a reprodução das desigualdades. Ao ter acesso a essa educação superior de qualidade, as classes que já têm uma maior participação na renda perpetuam, reproduzem essa desigualdade. Então, o caminho é inverso. O caminho é inverso. Parênteses. Aqui vale como ponto de reflexão importante para a gente entender alguns dos motivos do golpe de 2016, né? Alguns dos motivos, né? Até que ponto as reformas, ainda que pequenas, no sentido da democratização do acesso ao ensino superior, levadas ao cabo no período Lula e Dilma, questionaram um ponto central, ainda que reformas pequenas, um ponto central na reprodução da desigualdade, né? Até que ponto essa transformação gera um conjunto de insatisfações políticas da elite contra um avanço das classes populares, entre muitas aspas, que deveriam estar nos seus devidos lugares, tal qual a leitura convencional replicada lá no período do golpe de 64. O Gessé Souza vai falar, olha, olhando para a classe média brasileira, classe média no seu conceito histórico, vai falar, esse avançar, esse romper do monopólio ao acesso superior de qualidade é a gota d'água, é o ponto de inflexão que vai levar a uma onda de protestos. Claro que é a gota d'água, né? Ponto de insatisfação da elite com relação ao avanço das classes populares, né? Fecha parênteses. Voltando aqui na discussão do Fischler, vai falar, olha, o sistema educacional brasileiro é um monopólio. Então, somente as classes de renda mais alta, a elite que vai ter o acesso a essa educação de qualidade, e esse acesso à educação de qualidade é que, na verdade, está relacionado com o aumento da renda, mas por quê? Porque ele é determinado pela renda prévia, é um monopólio, nesse sentido que a gente tem que entender, e não uma maior educação como instrumento para aumentar a renda e reduzir a desigualdade. Você já consegue entender que o sentido de causalidade distinto, a forma de compreensão distinta, levam a corolários de políticas distintas. Ou seja, se eu entendo a partir da perspectiva do regime militar, como reduzir a desigualdade? Olha, isso é natural, basta investir em educação básica, fomentar empreendedorismo, fomentar, sei lá, qualquer tipo de coisa a partir dos esforços individuais, que o indivíduo, buscando a sua motivação em prol da educação, vai aumentar a sua remuneração, vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar a sua remuneração e a desigualdade vai se reduzir. Se eu olho na perspectiva crítica, como aqui está mostrando o Fischler, olha, o sistema educacional brasileiro é monopólio das classes de alta renda, então, para reduzir a desigualdade, eu preciso democratizar o sistema educacional brasileiro. Isso sim, uma reforma que integre, para poder, a partir daí, reduzir a desigualdade. Além disso, mais uma crítica interna ao modelo, que modelo econômico, no sentido, né? O Fischler vai falar, olha, a educação explica pouco
explica um terço das variações. Além disso, o sentido de causalidade é distinto e o acesso à educação de qualidade é um monopólio construído histórica e politicamente para sustentar a elite brasileira. E mais do que isso, quando eu olho para a educação, mesmo ela explicando um pouco, dentro da própria educação, 42% das variações de renda ocorrem no mesmo nível educacional. Opa, educação explica pouco. E mesmo que ela explica, eu tenho oscilações importantes dentro do mesmo nível de estudo, né? Mesmo nível educacional. Ou seja, a teoria do capital humano, de novo, tem uma falha aqui. Se eu tenho o mesmo nível educacional, teoricamente eu tenho um nível de produtividade muito próximo. Então, como que uma parcela importante, 42% das variações, ocorreria no mesmo nível educacional? Ou seja, ele está desmontando passo a passo, a interpretação do regime. E além disso, aí uma crítica um pouco mais ampla, né? Ora, questionamentos acerca da teoria do capital humano, né? Pensando em termos mais atuais, né? A ideia de que a remuneração não é determinada pela produtividade, né? Uma dinâmica de economia capitalista. Tem alguma relação, sim, no seu fundamento, mas não é uma maior produtividade, não é a produtividade marginal que está associada ao salário, à remuneração marginal, que é o salário, né? Na verdade, tem toda essa crítica à determinação dos salários, dos rendimentos, que são muito mais políticos do que supostamente técnicos vinculados à produtividade. Críticas externas ao modelo, né? O trabalho do Hoffman, também no livro do Tolipan e do Tinelli faz várias críticas, além da interpretação da Conceição também nesse mesmo livro. Né? Primeiro, olha, críticas externas. A superação da desigualdade não seria automática, óbvio, como a gente sabe. O corolário de políticas ali do regime fala, olha, tem uma tendência natural de curva de 1 invertida, é só esperar o momento correto do avanço do desenvolvimento que isso vai ser superado, esses desequilíbrios, essas fricções vão ser superadas, como a gente já citou. O Hoffman fala, não, ela não é automática. Qualquer medida para se superar a desigualdade tem que superar a lógica da naturalização dos fenômenos sociais. Não é uma tendência natural, é uma tendência política que exigiria um conjunto de medidas importantes para contornar as raízes históricas dessa desigualdade. Né? Exigiria instrumentos institucionais, políticos e a geração de um modelo para integrar reformas nacionais, reformas democráticas e um modelo de desenvolvimento compatível com a geração de escassez de mão de obra pouco qualificada. Ou seja, exatamente ao contrário do modelo de desenvolvimento construído ali no PAEG pós-golpe de 64. Eu preciso de um modelo de desenvolvimento que gere emprego, gere muito emprego e gere uma escassez de mão de obra pouco qualificada. Ou seja, um modelo de desenvolvimento nacional, popular. E não um modelo de desenvolvimento baseado no consumo das elites, que gere uma escassez de mão de obra qualificada. Por quê? Porque eu tenho um processo de modernização da economia. Logo, é nesse sentido que eu tenho que entender a concentração. Além disso, nas críticas ainda externas ao modelo, vou mostrar o seguinte, como a gente já discutiu. Olha, o que aumenta a desigualdade muito no período é o arroxo do salário mínimo. O arroxo do salário mínimo. O arroxo deliberado do salário mínimo para conter a inflação, para colocar os custos dos ajustes no trabalhador, para fazer com que a capacidade de geração de excedente de acumulação seja aumentada sempre em prol do capital, para a partir daí fomentar a poupança, fomentar o investimento e concentrando-se em bens de consumo dos capitalistas. Os bens de consumo não duráveis das classes trabalhadoras vão crescer menos. A lógica é aumentar o lucro e aumentar o consumo de bens de consumo duráveis nas classes médias e altas, também com crédito. Ou seja, é o modelo. O salário mínimo tem um papel central nesse aumento da desigualdade. Críticas externas ao modelo. O Baltar e o Paulo Renato de Souza, falecido, vão centralizar a interpretação sobre a concentração de renda no arroxo do salário mínimo também. Eles vão falar, olha, o salário mínimo afeta toda a estrutura de referência das demais remunerações mais baixas, das remunerações na base da sociedade. Então, ele é um farol
para guiar a estrutura de remunerações. Na medida em que eu tenho o arroxo do salário mínimo, eu tenho um rebaixamento das outras relativo, né? Um rebaixamento relativo das outras remunerações na base. Ao contrário do que diriam as interpretações convencionais, a lógica do regime, olha, não é a produtividade marginal que determina o salário, é o salário mínimo, não é o exército de reserva fora do mercado de trabalho, é o salário mínimo que serve como um farol para a remuneração nas ocupações dos estratos inferiores. Então, o arroxo dele tem impactos indiretos importantes em outras remunerações também, né? Como eles foram comprimidos no período recessivo pré-milagre, no período de ajustamento ali do PAEGS, também contribuem negativamente para a concentração de renda. Ou seja, uma parte importante também do aumento da concentração de renda deve-se ao arroxo salarial pré-milagre, ali no PAEG. Então, tem uma crise e um arroxo muito intenso, como a gente já mostrou, muito concentrado no tempo, que levaria ao aumento da concentração de renda. Por fim, mais uma crítica externa ao modelo, expressa no trabalho do Baixa, também no mesmo livro do Tolipã e do Tinelli, que vai analisar a relação entre as remunerações no setor moderno, nas grandes empresas, e a concentração de renda. O Baixa vai falar, olha, quando eu olho para a grande empresa moderna, eu observo a abertura de um leque salarial. O que é isso? Como eu comprimo os salários da base, os salários do topo começam a ter uma diversificação muito maior. Estou olhando para aquela tecnoestrutura, estou olhando para aquela tecnoestrutura voltada, moderna, empresa capitalista, em gestação ali naquele momento, a partir do processo de internacionalização do capital estadunidense e europeu para o Brasil. A lógica é, os setores modernos vão ficando cada vez mais modernos, e uma elite acessória, uma elite dirigente, uma elite gerente, acessória ao capital, ao grande capital nacional e internacional, eles vão ter um aumento mais que proporcional da sua remuneração. Então, ou seja, eu vou fortalecer esse conceito de classe média histórico, né, ampliado, a partir do aumento da remuneração também das classes dirigentes, das classes que estão, das quais o grande capital se serve para controlar o seu processo de acumulação. Esses gerentes, dirigentes de multinacionais, no médio alto escalão das grandes empresas multinacionais ou até domésticas, eles vão ter, segundo Baixa, as remunerações derivadas não a partir da produtividade. Não é a produtividade que explica a remuneração de um gerente, de um diretor, etc. É a dinâmica do lucro. Não é nem a dinâmica dos salários na economia toda. A lógica é o potencial de acumulação, a dinâmica de acumulação da grande empresa é que vai influenciar o leque de remunerações da elite da gestão, da grande gestão, da gestão da grande empresa. A dinâmica de acumulação, a dinâmica de remuneração, desculpa, vai ser influenciada pelo lucro e não pelo comportamento da produtividade. A produtividade vai ser menor até do que a sua remuneração. Não pela dinâmica do mercado de trabalho, ao contrário do que diria a leitura do regime. Olha, o salário só subiu porque eu tenho escassez de mão de obra. Baixa fala, não, porque eu tenho aqui uma lógica a partir do lucro. Bônus, remunerações de outra natureza. Então, essa classe de dirigentes se vê muito associada a essa dinâmica do lucro. Isso até tem impactos importantes na questão de consciência de classe, etc., na questão de correlação de forças políticas por parte dos trabalhadores. Mas a remuneração deles é muito mais derivada da dinâmica do lucro, que é crescente no período, dada a organização do modelo pró-lucro, né? Isso vai fazer com que eu tenha um aumento do leque de remunerações, eu tenho uma diversificação na estrutura de remunerações, e essa estrutura de remunerações diversificada não vai ser determinada nem pela produtividade, nem por outros fatores do mercado de trabalho, mas também vai ser determinada pela hierarquia organizacional, ou seja, uma certa sinalização do status do funcionário dentro da empresa, uma certa utilização dessas remunerações como instrumento motivacional, como instrumento de
de status no sentido da posição dentro da empresa. Ou seja, eu crio uma certa hierarquia, como vocês conhecem bem, aqueles que trabalham já conhecem muito bem grandes empresas. Eu tenho uma lógica de gestão dos recursos humanos, uma lógica de gestão dos colaboradores, no que eu vou criando diversos segmentos na hierarquia organizacional para fomentar uma hierarquia, mas para também segmentar carreiras, evoluções, etc. E a remuneração muitas vezes vai ser influenciada mais por essa lógica interna organizacional do que por outros fatores como o mercado de trabalho e a produtividade. É isso que o Baixa vai falar. Então, a remuneração nas classes dirigentes, na classe média, nas classes médias e altas, vão ser muito mais voltadas, derivadas da modernização da grande empresa, da sua lógica do lucro, de uma estrutura organizacional moderna, por parte da gestão de recursos humanos, entre muitas aspas, e não muito pouco explicada pela produtividade. Bom, pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de 4. No próximo, a gente traz a interpretação da Conceição Tavares sobre a dinâmica de concentração de renda a partir de uma lógica kalekiana e marxista departamental.